Olá, amigos do VetSmart, mais uma vez estamos aqui para ter aquele papo gostoso, né? Aquela palestrinha mais rápida, dando umas dicas importantes aí para os clínicos. Hoje eu estou a convite da Labs e a gente vai falar um pouquinho de oftalmologia, mas uma oftalmologia aí sob o ponto de vista do clínico. Eu vou falar a respeito das manifestações oculares das doenças sistêmicas nos gatos. Primeira coisa a colocar, que os gatos eles têm sido trazidos cada vez com mais frequência por conta de consultas oftalmológicas. Talvez isso seja porque o gato já vem sido trazido para os consultórios com uma frequência muito maior, com esse crescimento aí da medicina felina. Mas é claro, é muito importante a gente lembrar que os gatos têm várias doenças que acarretam em manifestações oculares e eles também podem ter, muitas vezes, alterações sistêmicas por conta de lesões oculares. E o que vai trazer esses gatos para o nosso consultório? O que vai trazer esses gatos normalmente são prurido ocular, blefarospasmo, que é esse olhinho fechado, muitas vezes a epífora, que é o lacrimejamento, mas também a secreção ocular, também a gente pode ter aqueles indivíduos que têm a perda da visão, que pode ser súbita ou pode ser progressiva, e alguns indivíduos que muitas vezes têm a perda da transparência dos meios que no olho devem ser transparentes. Então, a perda da transparência da córnea, a perda da transparência do humor aquoso, a perda da transparência, muitas vezes, do cristalino. E aí, o que a gente precisa lembrar é que quando a gente pensa em doenças oculares, elas podem ser causas ou consequências de doenças sistêmicas. Ah, Malê, como é que uma doença ocular, uma alteração ocular, pode ser causa de um mal sistêmico? Quando esse mal ocular gera febre, por exemplo, um abscesso no bulbo ocular, quando esse indivíduo tem dor ocular, ele vai perder o apetite, ele fica apático, ele fica prostrado. Mas na maior parte das vezes, pessoal, e prestem atenção nisso, eu tenho os olhos refletindo um mal maior. Significa que quando eu tenho alguma doença ocular, alguma alteração ocular, muitas vezes por baixo daquela alteração ocular, existe uma doença sistêmica, uma doença generalizada, que pode ser um processo infeccioso, pode ser um processo neoplásico, muitas vezes acarretando nessas manifestações. Por quê? Diferentes alterações oculares refletem a deposição de imunocomplexos, refletem muitas vezes a disseminação de agentes infecciosos do organismo aí para o bulbo ocular, tá certo? E o que eu gosto de falar, né? Tem muita gente que poeticamente vai falar que os olhos são os espelhos da alma. Eu prefiro dizer que os olhos são a ponta do iceberg, porque afinal de contas, o iceberg que parecia uma coisa tão pequenininha, na profundidade era muito maior, capaz de naufragar o maior transatlântico já construído no mundo, que foi o Titanic. Então é isso que a gente tem que ter na cabeça, sem querer ser muito dramática, né? O que vocês precisam ter na cabeça é que o olho sempre pode significar algo muito mais importante. Portanto, a gente vai lembrar que a maior parte das oftalmopatias tem uma causa de base. Essa causa de base ela pode ser sistêmica, ela deve ser pesquisada e ela deve ser tratada com o tempo. Isso é importante porque muitos desses gatos, eles não serão tratados apenas com administração de colírios, mas eles também vão requerer medicações por via oral ou até medicações parenterais para tratar justamente essas causas de base. Então entram aí antibióticos, antifúngicos, imunossupressores e muitas vezes até mesmo quimioterápicos. Para a gente começar a avaliação do paciente, é claro que a gente começa com uma anamnese completa, e a gente precisa perguntar nessa anamnese há quanto tempo esse paciente tem problemas, a gente precisa perguntar a respeito de possíveis causas, então eu preciso identificar fatores de risco, preciso identificar se onde esse gato mora, se existem aves, se existem pombos, se existem morcegos, pensando, por exemplo, em micoses sistêmicas, preciso verificar se ele tem risco de ter acesso ao vírus da raiva, saber se esse indivíduo é vacinado, preciso verificar se há possibilidade de briga com outros gatos, se há risco de transmissão de retroviroses. E, além disso, saber há quanto tempo que essa oftalmopatia está em andamento, qual foi o diagnóstico que foi preconizado anteriormente, qual o tratamento que foi prescrito e se esse tratamento foi bem sucedido, mal sucedido ou não sucedido. A partir daí eu começo a montar o meu raciocínio clínico.
Além disso, o exame físico desse paciente tem que ser completo. Então, lembrar que todo gato que vem para cima da mesa de consulta, não importa qual seja a causa, a gente não vai só no ponto da questão. A gente sempre faz aferição de temperatura, verifica a hidratação, palpa os linfonodos, palpa a tireoide, ausculta esse gato, afere a pressão arterial, que deve fazer parte do nosso exame clínico de todos os dias. E lembrar que a gente aí vai partir para um exame oftalmológico que deve ser completo, utilizando das técnicas todas. A gente começa com uma inspeção visual do bulbo ocular, colocando uma fonte luminosa ali, verificando se os meios estão transparentes, faço uma avaliação frontal, faço uma avaliação lateral. A partir daí eu passo a fazer o teste de Schirmer para medir a produção da lágrima, o teste da fluoresceína ou do rosa de bengala para verificar alterações ou lesões corneanas, verifico o teste de Jones, então se o corante que eu coloquei no olho, se ele drena pelo nariz, avaliando a patência do duto nasolacrimal, faço a fundoscopia para avaliar o fundo de olho desse paciente e a tonometria para avaliar a pressão intraocular. E lembrar que aquela regra vale para todo mundo. Bastou ser gato, tem miolo, tem bigode e mia, galera, é hashtag miotestou e a partir daí a gente não tem nem discussão. A gente sabe que todo gato, em algum momento da vida, terá que ser testado para FIV e FeLV. Então, a gente vai utilizar aquele teste rápido e a gente vai fazer uma triagem desses indivíduos. E a nossa viagem agora começa, porque eu vou começar a pensar, meu Deus, onde esse gato pode ter lesão se ele vier para mim com uma oftalmopatia? Nós vamos pensar em todas as estruturas que envolvem aí o olho. Então, a gente pensa nas pálpebras, pensa na conjuntiva, na córnea, na úvea, que é a túnica vascular do olho, na coroide, que é a extensão da úvea lá atrás, que vai levar a vascularização para a retina, e na retina propriamente dita. Começando de trás para frente, que manifestações que são mais importantes aí nos gatos, e é aqui que elas podem nos levar, né? Que alterações sistêmicas que elas nos guiam. Então, se a gente for pensar em relação à retina, lembrar que a retina é a camada mais profunda do bulbo ocular, ela é a túnica neural aí do olho, e ela tem uma relação muito íntima com a coroide, porque a coroide leva a vascularização aí até ela. Se a gente for avaliar o que acontece com a retina, como uma manifestação de uma doença sistêmica, a mais importante é a retinopatia hipertensiva. Então, são aqueles gatos que vêm com cegueira súbita ou com perda repentina da visão, e que normalmente, quando a gente olha de frente para esses gatos, a gente encontra um gato midriático. E aí, quando a gente faz a fundoscopia, a gente verifica sinais dessa retinopatia hipertensiva. O que mais chama atenção nesse sentido? A gente vai ter tortuosidade dos vasos retinianos, que é o que vocês conseguem ver aqui, hemorragias subretinianas, e muitas vezes a gente também vai ver alguns indivíduos com descolamento da própria retina. O que a gente faz nesses indivíduos? Se o indivíduo veio com a manifestação ocular, que é o que a gente está querendo dizer hoje, o indivíduo que vem com uma alteração no olho e eu vou avaliar um problema sistêmico, a primeira coisa, quando eu me deparo com um quadro como esse, é aferir a pressão arterial. Vou aferir a pressão arterial desse gato e verifico se ele tem um aumento da pressão arterial sistólica. Se ele tem, ele apresenta um quadro hipertensivo. Bom, o gato é hipertenso. A partir daí, o que a gente vai verificar? Qual é a causa e quais as consequências dessa hipertensão? Então, eu sempre faço uma avaliação cardiovascular, faço uma avaliação renal e faço uma avaliação endócrina. Por quê? Porque muitos indivíduos que têm alterações cardiovasculares, indivíduos que muitas vezes têm hipertrofia do miocárdio, não necessariamente têm uma cardiomiopatia hipertrófica, mas eles podem ter uma hipertrofia secundária a um processo hipertensivo e que pode levar esse indivíduo até arritmia. Então, a despeito da causa, todo indivíduo hipertenso deve fazer uma ecocardiografia. Agora, para avaliar a causa da hipertensão, as duas principais causas são a doença renal crônica, que eu vou avaliar por meio da bioquímica renal,
da urinálise, da razão proteína e creatinina urinária, e vou avaliar se esse indivíduo não é um endocrinopata. A endocrinopatia, ainda mais considerada como geradora de hipertensão nos gatos em relação ao número de gatos acometidos, é o hipertiroidismo. Então, a gente vai em cima do T4 total. Mas lembrar que o hiperaldosteronismo tem sido cada vez mais diagnosticado, então a gente também vai atrás do hiperaldosteronismo, verificando concentração de sódio, concentração de potássio, e muitas vezes fazendo testes endócrinos aí para descobrir esse hiperaldosteronismo. A gente pode ter retinopatias degenerativas, e as retinopatias degenerativas mais importantes são aquelas de cunho tóxico ou de cunho nutricional. De cunho nutricional, pessoal, a gente tem a famosa retinopatia degenerativa por deficiência de taurina, que causa uma degeneração central da retina. Esse animal começa a ficar progressivamente cego. E o que normalmente vai levar a isso? São aqueles gatos que comem comida caseira, aqueles gatos que são veganos ou vegetarianos e aqueles gatos que são alimentados com ração para cães, cujos níveis de taurina são muito mais baixos do que, na verdade, as exigências da espécie. Com relação à retinopatia tóxica, é claro que a gente tinha que citar a grande idiosincrasia dos gatos, que é a capacidade de desenvolverem uma atrofia da retina por conta da enrofloxacina. Então, a utilização da enrofloxacina em gatos é uma questão de azar, é uma roleta russa, é uma idiosincrasia. Ela pode levar a essa atrofia da retina, então esse indivíduo ele começa a ter uma atrofia e começa a ter uma desorganização das camadas da retina até que ele fica permanentemente cego. Na verdade, isso não tem a ver com dose, não tem a ver com idade, não tem a ver com raça, tem a ver com azar. Porque tem indivíduos que ficam cegos com uma única dose, que é uma dose utilizada rotineiramente, como tem indivíduos que tomam doses muito altas e nada acontece. Então, isso é uma questão de azar e os autores ainda não descobriram exatamente o que leva a essa atrofia da retina. Com relação ao comprometimento uveal, as uveites, que são as inflamações que acontecem na túnica vascular do olho, são aquelas que comprometem a íris, o corpo ciliar e a coroide. Então, eu posso ter uma uveíte anterior, que comprometa a câmara anterior do olho, e eu posso ter uma uveíte posterior, que acaba comprometendo ali a coroide, e muitas vezes até compromete a câmara vítrea. As uveites, elas podem ser resultantes de traumas, mas elas podem ser resultantes de infecções. A grande marca das infecções com reflexo ocular são as uveites, tanto anteriores quanto posteriores. E aí a gente pode citar as infecções virais, e a gente coloca o calicivírus, o FeLV, o FIV, o vírus da peritonite infecciosa felina, como os 4 vírus de conflito para causar essas inflamações uveais. De infecção bacteriana para o gato, a mais importante é a bartonelose, causada pela Bartonella henseli, que é aquela bactéria responsável pela doença da arranhadura do gato. Infecções fúngicas por qualquer fungo que cause micoses sistêmicas. Então, criptococcus, histoplasma, esporótrix, blastomices, eventualmente até mesmo aspergilos. Mas para causar uveíte, aspergilos é fraquinho. E claro, a gente não vai esquecer de falar das infecções por protozoários, como é o caso da leishmaniose, por exemplo. A toxoplasmose também pode causar uveíte. E o toxoplasma também é um protozoário, só que um protozoário coccídeo. Com relação às neoplasias, eu posso ter os linfomas e os melanomas, que normalmente comprometem aí a úvea, justamente porque a úvea acaba sendo um linfonodo acessório, então ela drena muita coisa aí também. E doenças autoimunes ou imunomediadas, que no gato não são tão frequentes como nos cães, para serem causadores aí das uveites. As uveites, portanto, se a gente for parar para pensar, ela tem um componente inflamatório muito grande por uma deposição de imunocomplexos. Então, eu tenho antígeno e anticorpo que se ligam, formam aquele complexo imune e acabam se depositando na parede dos vasos. Por conta disso, a gente tem a inflamação, e aí essa inflamação é uma inflamação vascular. Como que a gente trata isso?
primeiro descobre quem está causando e entra com tratamento específico. Então, a anamnese me fala, é um gato que caça rato. Toxoplasmose me vem à cabeça primeiro. É um gato que mora num lugar, fica muito no fogo, um lugar onde tem muito morcego. Pode ser histoplasmose. É um gato que fica num lugar onde tem muita pomba, ele caça muito passarinho. Pode ser criptococose, pode ser blastomicose. Ele mora numa região endêmica para leishmaniose. Pesquisamos a leishmaniose. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. E, claro, fazendo teste para FIV-FeLV, né, e verificando se ele não tem doença do complexo respiratório, verificando se esse paciente não tem sintomas compatíveis com peritonite infecciosa felina. Aí a gente faz o tratamento direcionado para a causa de base e a gente faz a administração de corticoides, tanto tópicos quanto sistêmicos. Sinais que são sinais frequentes a gente vê em gatos com uveíte são a mudança da coloração do olho, e justamente por quê? Porque a íris inflamada ela fica tão cheia de vasos e esses vasos ficam tão engurgitados por causa do aumento da permeabilidade vascular e até mesmo pelo extravasamento de sangue, que a coloração vermelha se mistura com a coloração normal do olho e esse olho acometido ele muda de cor. A gente pode ter pus na câmara anterior, que é o hipópio, a gente pode ter a perda da transparência dos meios, a gente pode ter indivíduos que têm só um olho acometido ao invés de ter os dois, tem indivíduos com acometimento bilateral, posso ter sangue na câmara anterior, que é o ifema, eu posso ter fibrina na câmara anterior, e uma marca muito comum dos indivíduos que apresentam uveíte é miose, né? Porque a íris dói demais, então a gente tem ali uma paralisia espástica dessa musculatura e normalmente essa pupila ela fica mais fechadinha. No caso da peritonite infecciosa felina, é muito comum que a gente tenha precipitados de fibrina dentro do olho, que é o que a gente chama de flare, né? Então, muitas vezes o que a gente encontra são grumos de fibrina parecendo umas estrelinhas aí, na verdade, se precipitando nesse olho. E aqui, uma uveíte posterior, porque a coroide, quando ela é comprometida, pelo aumento da permeabilidade vascular, ela exuda. Então, vaza líquido, causa um edema subretiniano. Esse edema subretiniano, ele pode ser bolhoso e ele também pode proporcionar o descolamento da retina, da mesma forma como a hipertensão arterial acaba fazendo. Então, tem muitos gatos que, no meio dos mecanismos da uveíte, eles vêm com as pupilas também dilatadas e também com perda súbita da visão, mas a fundoscopia mostra um contexto mais inflamatório desse fundo de olho. E aqui, essa gatinha, por exemplo, que apresenta uma corioretinite granulomatosa, vocês percebem que ela perdeu a visão, ela ficou cega. Quando foi se avaliar o fundo de olho dessa gata, o fundo de olho cheio dessas granulações aí no fundo, isso rememora a doença infecciosa, e as mais importantes são aquelas causadas por fungos, e a gente consegue verificar os dois olhos dessa gata, um olho com uma miose bem importante, já com várias sinéquias que são aderências, né? E o outro olho já apresentando, além da sinéquia, também apresentando a opacificação do cristalino, que no gato é uma consequência muito comum da inflamação uveal. Nesse caso, era uma histoplasmose. Bom, para o diagnóstico, então, é fundamental a anamnese, e aí a gente vai ter que fazer os exames que avaliem doenças infecciosas, doenças inflamatórias. Então, hemogramas são realizados, imunoensaios, mas para fazer um imunoensaio, eu tenho que saber em quem eu quero atirar, então eu pesquiso pontualmente cada um dos agentes, posso fazer PCR para várias dessas doenças também, e lembrar que naqueles casos em que toda essa via sacra não tenha chegado a uma conclusão, eu posso realizar citologia ocular para às vezes conseguir definir um agente dentro do olho, ou muitas vezes células tumorais. Então eu posso fazer a colheita do humor aquoso a partir de uma paracentese ocular, método que quase não é utilizado por causa do risco e da invasão, mas em casos extremos isso acaba sendo realizado. E algumas vezes também se acaba realizando a enucleação do paciente e o histopatológico. Agora, é muito chato quando você faz um histopatológico de um olho que talvez não devesse ter sido perdido, ok? E é claro, as sorologias, né? Dentro das sorologias eu tenho que comentar com vocês que existe um erro muito grande no diagnóstico de toxoplasmose em gatos.
Os indivíduos fazem a solicitação da sorologia, têm o resultado de uma sorologia reagente para IgG, e os indivíduos acham que acertaram na mosca e começam a tratar esse paciente. Para o indivíduo ter toxoplasmose clínica, o anticorpo que tem que estar em voga aqui, a imunoglobulina que deve ser encontrada, é IgM, porque IgM marca infecção ativa ou marca para a gente infecção recente. Então, manifestações clínicas, quando associadas a IgM, a gente fecha o diagnóstico de toxoplasmose. Para associar manifestações clínicas a IgG, tem que fazer sorologia pareada e eu tenho que verificar um aumento mais do que 4 vezes entre a primeira e a segunda sorologia para concluir que isso era toxoplasmose. Então, muito cuidado, porque basear o nosso diagnóstico só em IgG, em uma única medida, está errado. Pesam sempre pareado para as duas imunoglobulinas e quando der positivo para IgM, aí eu digo que isso é toxoplasmose. E aqui um paciente que apresentava essa lesão dentro do olho, essa lesão dentro do olho, na verdade, era um linfoma ocular, e quando esse gato foi estadiado, na verdade, era um indivíduo que tinha esse linfoma disseminado para vários outros órgãos linfóides do organismo. Mas a gente precisa descobrir, porque o tratamento disso é só quimioterapia, e a partir do momento que a gente faça a quimioterapia, esse animal ele melhora e melhora em muito. Mas vejam, são casos em que a gente precisa fazer a colheita do material para poder fazer a citologia e poder concluir que isso realmente era um linfoma. Bom, vamos um pouquinho mais para frente aí, né? Vamos pensar agora nas pálpebras. As pálpebras, elas são anexos cutâneos. E como anexos cutâneos, elas podem ser sede de dermatopatias. E essas dermatopatias palpebrais acabam tendo um cunho inflamatório e acabam ganhando o nome de blefarite, que é a inflamação das pálpebras. Por que eu posso ter blefarite? Eu posso ter blefarite porque eu tenho sarnas, como sarna demodécica, como sarna notoédrica. Eu posso ter uma micose superficial, como uma dermatofitose. Posso ter uma micose sistêmica, que pode ser todas aquelas que eu já comentei anteriormente, como criptococose, aspergilose, histoplasmose, blastomicose, esporotricose. Leishmaniose, causa muita lesão cutânea em gato. Então, blefarite em gato, em região endêmica para leishmania, a gente tem que ficar de olho. E ainda neoplasias, como as principais neoplasias cutâneas dos gatos, que são aquele carcinoma espinocelular, e a gente vai pensar muitas vezes nos próprios melanomas. Também eu posso ter manifestações inflamatórias nas pálpebras por conta de alergia, no caso da dermatose trofalérgica, da própria DAP, né, da dermatite alérgica picada de ectoparasitas ou da dermatite alérgica picada de pulga, e no gato a no flea, no food allergy, que é aquela atopia simile. Quando a gente vai fazer a avaliação disso, então, é a avaliação de um quadro cutâneo, gente. Então, a abordagem de uma blefarite, ela não pode ser tão pontual. A gente vai fazer a abordagem que eu faço para uma lesão de pele. Então, eu vou fazer o parasitológico do raspado cutâneo, eu vou fazer o micológico, eu vou fazer uma citologia, eu faço um diagnóstico terapêutico, então eu prescrevo antiparasitários, vejo se o indivíduo para de coçar, não parou de coçar, e eu muitas vezes prescrevo uma dieta de exclusão, daí eu fecho numa dieta de uma doença que tenha um cunho alimentar e vou ter que prescrever essa dieta de exclusão ao longo da vida inteira. Se eu faço tudo isso e não chego a conclusão nenhuma, muitas vezes a gente parte para o histopatológico, a imunistoquímica e até mesmo o PCR do fragmento, tá? Lembrando que herpes vírus é uma doença que pode causar uma dermatite ulcerativa que muitas vezes também compromete aí as pálpebras. Aqui, por exemplo, um gato com sarna demodécica, né? E a gente, todas as vezes que a gente estuda a respeito da sarna demodécica, lembrar que o gato tem algumas estirpes de Demodex que só se manifestam em imunossupressão severa e que, por conta disso, gatos com sarna demodécica, quando eles têm manifestação sintomática, eles devem ser submetidos à testagem para FIV e FeLV. Vários gatos apresentando diferentes tipos de blefarite, mas para a gente pensar que quando eu tenho uma doença abscedante, uma doença fistulosa, uma doença que drene uma secreção abundante, a gente sempre tem que lembrar de micose sistêmica. Pus nem sempre é bactéria. Pus pode ser micose sistêmica. Então aqui vocês têm gatos com aspergilose,
temos gatos com leishmaniose, temos gatos com criptococose, gatos com esporotricose e gatos com blastomicose, tá? Então, as micoses sistêmicas, a leishmaniose, causam muita lesão nas pálpebras. Algumas delas causam lesões ulcerativas e muitas vezes a gente tem lesões que são drenantes, que são abscedantes. E essa lesãozinha que vocês estão vendo nessa pálpebra desse gato, caramba, é um gato branco, tem uma lesão ulcerativa. Deve ser um carcinoma espinocelular. Calma. Primeiro a gente vai fazer o caminho das pedras. Verifiquem se não é fungo, verifiquem se não é leishmania, e aí depois a gente vai pensar em checar se não é um carcinoma espinocelular, porque não é todo gato que vai evoluir direto para criocirurgia ou para eletroquimioterapia por causa dessas lesões. Não é só pelo fato dele ser branco ou pelo fato dele ter essa parte branca ou despigmentada que isso sempre vai ser tumor, ok? Aí a gente vai requerer a citologia ou histopatológico, que aqui nesse caso era uma criptococose. Então vocês conseguem verificar que a citologia mostra pra gente um monte de criptococos. E se tiver dúvida, pessoal, se vocês fizeram a biópsia, fizeram a citologia e continua não sendo concludente, muitas vezes, se você tem uma suspeita, a gente parte para a imunohistoquímica, e a imunohistoquímica confirma pra gente, olha, era criptococose mesmo, tá? Lembrem-se que existe um paciente que requer uma cautela danada, que é o gato que vem com essas pálpebras caídas e normalmente por conta de uma paralisia facial. Lembre-se que a raiva existe e que um sintoma muito importante da raiva é paralisia facial. Então, muito cuidado para manipular gatos com paralisia facial, tá? Sempre perguntem a respeito da vacinação, perguntem a respeito da presença de morcegos e tenham muita cautela na manipulação desses pacientes. Quadros alérgicos normalmente requerem exclusão. A gente pode ter alergia à pulga, coisa que o tutor nunca vai aceitar. Então, a gente pode fazer a pesquisa desses ectoparasitas por meio da inspeção visual ou identificar dejetos das pulgas aí, como é o caso da manobra de Mackenzie, que vocês estão vendo aqui acima. A gente pode ter gatos que apresentem lesões como placas eosinofílicas, como lesões do complexo granuloma eosinofílico. Lembrem que essas lesões sempre rememoram um processo alérgico, que tem prurido envolvido, muitas vezes. Então, eu preciso pesquisar as causas disso, que podem ser a própria dermatite à pulga, a gente pode ter a dermatite por conta de alimentos, eu posso ter aqueles indivíduos que têm dermatofitose, também causando essas lesões eosinofílicas. E lembrando que a dermatofitose, a gente pode fazer uma triagem com a lâmpada de Wood, mas que o cultivo micológico sempre se faz necessário para a conclusão do diagnóstico. E aí, cada um a gente trata a contento. Alguns indivíduos vão ter outros tipos de manifestação, que não são manifestações inflamatórias, mas eles podem apresentar ptose palpebral, que é essa queda das pálpebras, e podem apresentar a protrusão, o prolapso da terceira pálpebra, né? Quando eu tenho um indivíduo que tem todas as pálpebras fechadas, a primeira coisa que a gente imagina é que esse bulbo ocular ele tenha retroagido. Então, um bulbo ocular que, na verdade, entrou na órbita. É o que a gente chama de anoftalmia. Se o paciente apresenta ptose palpebral, enoftalmia e a protrusão da terceira pálpebra, se além disso ele tem miose, a gente está na frente de uma coisa chamada síndrome de Horner ou síndrome de Claude Bernard Horner. O que a gente tem na síndrome de Horner? Eu tenho indivíduo que tem uma lesão em algum ponto do sistema nervoso, causando uma alteração da inervação simpática e trazendo esse bulbo ocular aí para dentro. A partir daí eu preciso pesquisar o que está acontecendo, né? Pode ser uma lesão em orelha média interna, pode ser uma lesão que eu tenho em coluna cervical ou cervicotorácica, na verdade, pode ser uma lesão que eu tenha dentro aí da calota craniana, comprimindo, na verdade, a inervação que vem para o olho. Então, a partir daí, a gente precisa procurar qual é a lesão. Mais comumente, os gatos têm síndrome de Horner porque eles têm uma otite média interna e, na maior parte das vezes, essa otite média interna ligada a doenças do complexo respiratório. Na maior parte das vezes, esses gatos têm um pólipo nasofaríngeo. E esse pólipo nasofaríngeo é uma formação granulomatosa
que normalmente se estende da tuba auditiva para a bula timpânica ou para a região suprapalatina, causado pela infecção por cálice vírus. Então, a secreção respiratória contaminada, inflamatória, ela fica na tuba auditiva, altera o epitélio da tuba e a gente tem o crescimento desse pólipo. O que eu tenho muitas vezes, se esse indivíduo ele tem essas manifestações, a gente sempre pede para fazer uma otoscopia. Às vezes, pela otoscopia, ou você já vê o pólipo que rompeu o tímpano migrando pelo conduto auditivo, ou muitas vezes vocês veem o pólipo tentando perfurar o tímpano, né? Ele vai crescendo, ele vai causando uma lesão na membrana timpânica, e aqui é uma lesão quase rompida e um hematoma importante. Ou, se esse gato apresenta sintomas respiratórios como estridores, que é o ronco, a gente abre a boca do gato, pega um laringoscópio, baixa ali a epiglote do gato, dá uma olhadinha se está tudo bem na laringe, e depois a gente rebate o palato mole e verifica se tem alguma coisa por sobre ele. Essa é uma outra alteração que os gatos podem ter, que se chama síndrome de Rho. A síndrome de Rho, na verdade, é o gato que tem as duas membranas nictitantes, né? As duas terceiras pálpebras elevadas. Por que isso acontece? Na verdade, ainda se pensa muito o que causa isso, mas acredita-se que também seja uma alteração da inervação simpática, mas normalmente com uma causa gastroentérica, gastrointestinal. Na maior parte das vezes, uma doença parasitária ou, segundo alguns autores, uma doença viral. É uma condição que é autolimitante. Se você não fizer nada, com o passar do tempo isso melhora, mas sempre se sugere fazer a pesquisa de alguma alteração gastroentérica nesses gatos. Ou se incomoda muito o tutor, a gente pode lançar mão de simpatomiméticos, né, que é o colírio de epinefrina 1 a 2%, que a gente vai fazer 4 vezes ao dia por um período de 4 a 8 semanas. E agora a gente vem para o topo do olho, né? A gente vem ali para o espelho da alma mesmo. Vamos pensar na alteração da conjuntiva e nas alterações corneais. E aí, quando a gente pensa em conjuntiva e alteração corneal, na maior parte das vezes, na nossa cabeça, vem as doenças do complexo respiratório felino. As conjuntivites, elas podem ser causadas por herpes vírus. O herpes vírus ele pode se replicar na conjuntiva, causar uma conjuntivite bem importante, e essa conjuntivite acaba causando aquele edema da conjuntiva, que é a quemose, e pode comprometer um pouquinho a produção da lágrima. Sinais frequentes são aqueles gatos que têm sintoma respiratório associado com sintoma ocular. A gente de cara pensa em herpes vírus quando isso acontece, e normalmente o quadro ocular do herpes vírus ele judia bastante do gato. Então, muitas vezes ele vem com blefarospasmo e vem com uma epífora, pelo menos bem importante, e até mesmo uma secreção ocular mais viscosa ou até mesmo purulenta. Nesse caso, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, porque é o mesmo tratamento das cerotopatias, que é o tratamento que a gente faz com fanciclovir. Com relação a outra conjuntivite que o gato pode ter muito frequentemente, é a conjuntivite causada por uma bactéria chamada clamídia ou por uma outra bactéria chamada Bordetella bronquicéptica, que também pode causar manifestações oculares. Essas duas bactérias, elas respondem ao tratamento com antibióticos. E esse tratamento tem que ser tanto tópico quanto sistêmico. Tratamento tópico, normalmente, com pomadas à base de oxitetraciclina ou tetraciclina, ou colírios à base de fluoroquinolonas. A mais utilizada é a ciprofloxacina, mas eventualmente a ofloxacina também pode ser utilizada. O tratamento tópico ele tem uma duração para as conjuntivites bacterianas de aproximadamente umas 2 semanas, e o tratamento sistêmico deve acompanhar o tratamento tópico, porque essas infecções elas não estão só no olho, elas são sistêmicas e se manifestam na conjuntiva. Então, a gente sempre faz o tratamento também por via oral, com doxiciclina, na dose de 5 mg por quilo, a cada 12 horas, durante um período de 4 a 8 semanas. E a gente pode ter alterações conjuntivais que sejam causadas por outros agentes. Então, eu posso ter conjuntivites causadas por esporotricose e eu posso ter conjuntivite também causada por leishmaniose. Então, aí, a citologia da conjuntiva,
a identificação da agente e o tratamento pontual. Antifúngicos aí para o tratamento da esporotricose, e para o gato existe todo um kit de tratamento leishmaniose, já que no Brasil as drogas que tratam a leishmaniose visceral, elas são proibidas pela nossa prescrição, mas existem outras coisas que dá para a gente fazer, tá? E enfim, a gente chega aí aos espelhos da alma. Os verdadeiros espelhos da alma são as córneas, estruturas que são transparentes, avasculares e estupidamente enervadas. Portanto, a alteração corneal, ela leva à perda da transparência, leva a muita dor e faz muitas vezes o indivíduo ficar até mesmo com esse olho fechado. O que é importante colocar é que o olho do gato ele é muito mais exposto do que o olho do cão. E a córnea, ela compromete no gato aproximadamente de 30% do bulbo ocular. Se ele tem um olho muito exposto, essa córnea também fica muito exposta e ela acaba sendo sujeita a vários problemas. Gatos que têm olhos bem posicionados, com pálpebras mais fechadas, esses olhos mais restritos, eles estão um pouco mais salvaguardados dessas lesões. Mas se a gente começa a pensar que naqueles gatos que são parentes de Ioda, a gente começa a ter olhos bem grandes, bem abertos, com uma córnea bem exposta e muito sujeita a agressões. Aí a gente vai pensar mais nas lesões traumáticas e a gente pensa também, se for pensar num gato persa, que é um gato braquicefálico, a gente vai pensar nas lesões pela posição dos olhos, pelo pelame que fica na região da prega naso-ocular, pelo posicionamento palpebral mesmo, então por questões anatômicas que não são, na verdade, a nossa discussão hoje. Mas vale lembrar que os gatos que são braquicefálicos, eles têm essa córnea super exposta e uma sensibilidade corneana reduzida, o que faz com que normalmente as lesões sejam muito crônicas e quando elas são atendidas elas sejam muito graves. Algumas delas só para mostrar para vocês, né, que o indivíduo que só tem epífora por causa do pelame da prega naso-ocular, que acaba entrando em contato aí com a córnea, o indivíduo aqui que já apresenta um granuloma, porque ele fez uma úlcera e fez uma lesão granulomatosa por conta desse pelame que entra em contato com essa córnea, e um outro indivíduo aqui que tem um sequestro corneal. Então, só para a gente ponderar, para não dizer que a gente não comentou a respeito. Mas, nosso grande objetivo aqui é lembrar das ceratites ulcerativas. Ceratites ulcerativas que são quadros estupidamente frequentes nos gatos, pois eles são vitimizados pelo herpes vírus felino tipo 1, que é o FHV1, que é citolítico e é estupidamente ulcerativo e gosta muito de infectar a córnea. Ou ele infecta a córnea diretamente, ou ele compromete a conjuntiva, promove uma diminuição da produção da lágrima e esse olho ele acaba sendo comprometido, essa córnea acaba ulcerando. O trauma repetitivo é mais comum naqueles indivíduos que eu comentei anteriormente, que são os braquicefálicos, que também podem fazer ceratites ulcerativas, mas isso também pode acontecer por causa de conflitos e por causa do ato do gato ficar roçando a cabeça, que é o rubbing. Mas isso não entra na nossa discussão de hoje. Nós temos o olho seco, a síndrome do olho seco, que no gato é muito ligada à leishmaniose. Nas regiões endêmicas para a leishmaniose é muito frequente, a gente tem uma ceratoconjuntivite seca com úlcera corneal. E as manifestações clínicas que a gente tem são a dor, o blefarospasmo, que é o olho fechado, a epífora, o olho vermelho. O primeiro atendimento desse tipo de processo é o mais importante, porque a gente tem que identificar muito rápido que essa úlcera existe e a gente precisa partir para a terapia mais adequada. Se for uma terapia inicialmente só conservadora, em que a gente só faça medicamentos, ou se tem que partir para um tratamento cirúrgico. A gente sempre vai pegar qualquer paciente que venha com alteração ocular e a gente vai fazer a coloração vital, então a gente vai fazer a utilização normalmente da fluoresceína para identificar regiões do olho que fiquem impregnados pelo corante, são regiões em que eu tenho soluções de continuidade nessa córnea, mas lembrar que muitas vezes a coloração de rosa de bengala ela é importante para pegar alterações em outras porções histológicas aí dessa córnea. O agravamento das úlceras, né, muitas vezes elas se tornam úlceras complicadas, até mesmo com ruptura do bulbo ocular, com infecção do bulbo ocular,
Isso vai acontecer justamente por conta de infecção, uma infecção bacteriana, contingente bacteriano se aproveitando dessa úlcera e ocupando nichos mais profundos aí do olho, agravando o quadro inflamatório. Mas a gente também pode ter, muitas vezes, aquelas metaloproteases que estão presentes aí no filme lacrimal e na própria córnea, sendo potencializadas por conta do processo, gerando uma digestão maior, uma desorganização maior do epitélio corneal e gerando perfuração. Das ceratites ulcerativas, pessoal, a mais importante, com certeza, é a ceratite herpética, que tem uma lesão que chama atenção para você bater o olho e achar que tem herpes vírus, ou você tem múltiplas úlceras no olho, ou você faz aquele padrão de lesão dendrítica, né? Que é aquela que parece um monte de raiados no olho, que parece um monte de raízes no olho, linhas convergentes aí. Então, essa lesão dendrítica ela é patognomônica da infecção por FHV1, muitas vezes com conjuntivite associado. Lembrar que são processos que podem ser recorrentes, porque os gatos eles podem fazer latência do vírus no gânglio do trigêmeo, que desperta e depois acaba ocasionando problemas. E o tratamento disso, a gente vai fazer com medicações antivirais. E aí que vem a grande coisa. Quando eu tenho indivíduo com quadro ocular, como é que eu sei que é uma lesão viral? Como é que eu sei que é uma lesão bacteriana, como no caso da conjuntivite por clamídia? Se a lesão é patognomônica, você já bate o olho e fala, isso deve ser herpes. Se a lesão não é patognomônica, é de bom tom que a gente colha material e mande para o laboratório. Tem gente que faz uma citologia da conjuntiva para ver se acha inclusões de clamídia. É um teste com baixíssima sensibilidade. Você pode até fazer, mas eu acho que o ideal, se for possível, é colher material desse saco conjuntival, é colher secreção contida nesse saco conjuntival e encaminhar para a PCR, para pesquisa de clamídia, bartonella, bordetella, herpes vírus e cálice vírus, tá? Se eu descobrir que é herpes vírus que está aí, o que a gente vai fazer? A gente vai prescrever um antiviral. Esse antiviral, antigamente, a gente fazia um antiviral tópico, que era o colírio, por exemplo, de doxorubicina, ou colírio de vidarabina, que são antivirais. E esses colírios antivirais a gente administrava 3 a 4 vezes ao dia. Atualmente, a gente sabe que o tratamento sistêmico para herpes virose é muito bem-vindo, já que esse vírus não está exclusivamente no olho, ele está em outras porções, inclusive próprio trato respiratório. Então, a gente faz o uso do fanciclovir na dose de 90 miligramas por quilo a cada 8 horas, porque dessa forma a gente tem um efeito tanto plasmático quanto a excreção do antiviral pela lágrima, já tratando a infecção ocular. Então, isso é muito importante. Aqui a gente tem uma gatinha com uma ceratuveiite. Vocês percebem a opacificação da córnea, percebem que ela tem neovascularização corneal. E a hora que a gente faz a coloração com a fluoresceína, vocês percebem que ela tem múltiplas úlceras aí no olho com infecção por herpes vírus. E lembrar que o herpes vírus também pode causar uma conjuntivite, que é uma conjuntivite eosinofílica. Então, às vezes, quando a gente avalia o olho desses pacientes, esses pacientes têm quemose, que é o edema da conjuntiva. Quando a gente avalia essa conjuntiva pode estar hiperêmica e cheia de bolinha, um monte de bolinha entre rosado e amarelo. E a gente pode perceber que muitas vezes tem uma opacificação corneal, que quando a gente olha perto, você percebe que tem um tipo de granulação, uma placa meio granulomatosa na superfície dessa córnea, uma coloração mais opaca, tendendo muitas vezes também a uma coloração, um tom mais pastel. Se a gente colher material para citologia, a gente vai perceber que tem um grande infiltrado eosinofílico, e aí é uma ceratoconjuntivite eosinofílica. A causa mais provável é que seja herpes vírus, mas a realização da PCR para identificar o agente também é bem bacana. Aqui um outro gato apresentando uma ceratite ulcerativa, e aqui ela foi traumática, ele estava com esporotricose, ele foi se coçar, então ele lesionou o olho, inoculou o fungo na lesão que ele fez no olho, na úlcera da córnea, e ele acabou fazendo um prolapso aí da membrana de DCM, então isso é uma DCM-tocele granulomatosa por esporótrix em um gato. E aqui eu tenho que mostrar para vocês
a principal complicação que a gente tem numa terapêutica mal empregada. A gente sempre faz a fluoresceína para descartar uma úlcera de córnea, porque em caso de úlcera, corticosteroides são absolutamente contraindicados. A gente pode favorecer a proliferação de bactérias como pseudomonas e a gente pode ter a ruptura aí do bulbo ocular, que é o que vocês percebem aí nesse gato, que na verdade recebeu um colírio com um anti-inflamatório não esteroidal, e agora vocês veem a íris do lado de fora, o cristalino do lado de fora, olho perdido. E essa gatinha que tinha uma infecção ocular, né, não se deu muita atenção ao que pudesse estar acontecendo, e na verdade ela teve a ruptura do bulbo ocular, a infecção do bulbo ocular, então ela teve um abscesso no lugar do olho, sintomas sistêmicos encadeados pela oftalmopatia, e depois esse olho acabou evoluindo para atrofia, ela perdeu esse olhinho, tá? Bom, o que a gente faz nesses casos dessas ceratopatias? Para tratar, a primeira coisa que eu acho que é a mais importante de todas, não se esqueça de lubrificar os olhos. Os olhos devem ser lubrificados praticamente em todas as oftalmopatias, mas principalmente naquelas que comprometem a pálpebra, a conjuntiva e a córnea. Porque se a córnea não ficar lubrificada, ela desvitaliza, é muito mais difícil da gente conseguir consertar ou contornar essas lesões, e a gente muitas vezes pode ter até perfuração no bulbo ocular. Então, pessoal, vamos lá. Lubrificação de olho, como é que a gente faz? A gente vai utilizar substitutos da lágrima que podem conter sulfato de condroitina, que além de tudo tem a grande vantagem de inibir betaloproteinases, favorecendo muitas vezes aí a cicatrização e a não piora do quadro ulcerativo em uma córnea. A gente pode prescrever a caramelose, a gente pode prescrever a hidromelose, que está em bastante voga atualmente, então não falta para a gente opção para lubrificar essa córnea, mas lembrem que isso é fundamental. Para as úlceras não complicadas, que a gente vai chamar de úlceras superficiais, o que a gente vai prescrever também? A gente prescreve antibióticos, é uma das poucas coisas que na veterinária a gente ainda faz antibiótico terapia profilática. Então a gente entra com antibióticos de amplo espectro para evitar a infecção dessa úlcera, evitar a perda desse bulbo ocular. O antibiótico mais utilizado com essa finalidade é a tobramicina, que a gente pode fazer até 4, 5 vezes ao dia, já que é um caso não complicado. Lembrar que todas as vezes que eu tenho esses processos, eu posso ter aquela uveíte reflexa, que faz com que a pupila faça espasmo, né, justamente por conta da dor. E esse espasmo da pupila gera dor adicional. Então, a gente vai entrar com cicloplégico, que é um medicamento que vai relaxar essa pupila, né, muito importante para tirar um componente álgico. E aí a gente acaba prescrevendo atropina 1%, 1, 2 vezes por dia, o colírio de atropina 1%, 1, 2 vezes por dia, mas só para quem tem aquela pupila espástica. Anti-inflamatórios não esteroidais, então a gente pode prescrever diclofenaco, cetorolaco, fluorbiprofeno tópico. Diclofenaco pode ser realizado tópico? Pode, mas lembrar que para muitos animais ele pode causar ceratomalácia, então o estio ele caiu bastante em desuso atualmente. Se usa mais o cetorolaco ou fluorbiprofeno, 2 a 4 vezes ao dia. E a gente pode fazer analgésicos sistêmicos. A gente pode prescrever dipirona, pode prescrever algum opioide aí por via oral, para também dar mais conforto para esse paciente. Lembrando que muitas vezes o ideal é colocar colar. E não aquele colar molinho, é aquele colar durinho mesmo, para evitar que esse gato faça lesão adicional ao olho. Muitos pacientes podem ter alteração ocular por conta da própria infecção do herpes vírus, mas também pela infecção que o herpes vírus proporciona não exclusivamente do olho, mas também na pele, aquela dermatopatia ulcerativa por conta do herpes vírus. Nesse caso, esse gato ele tem os 2 componentes, né? Então, só para mostrar para vocês que, eventualmente, eu preciso tratar também o quadro dermatológico para o olho melhorar, porque esse olho, muitas vezes, ele está sofrendo uma repercussão da inflamação que se estendeu à pálpebra e à conjuntiva. Então, aí eu preciso tratar como um todo. Esse é aquele gato candidataço mesmo para tomar o fanciclovir para melhorar mais rapidamente, tá?
E muitas vezes a gente tem ceratopatias que acontecem por outros motivos. Então, se o gato não consegue fechar muito o olho, se o gato não consegue recobrir a córnea com a pálpebra, se o gato não consegue impregnar a córnea com o filme lacrimal, a gente acaba tendo problemas também de ressecamento e desvitalização dessa córnea. É o caso dessa gata que tinha criptococose. Vocês percebem que ela tem uma massa dentro da cabeça está deformada, né? Ela tem um crescimento intracraniano importante, que a gente consegue até ver aqui por dentro da cavidade oral, e esse crescimento empurrando os olhos para fora e fazendo essa exoftalmia, com essa exposição corneana e essa desvitalização dessa córnea. Então, lembrar que a gente colhe o material citológico, descobre o que está causando tudo isso, tem que começar a lubrificar esse olho, porque esse olho não fecha, então esse olho tem que ficar lubrificado 24 horas por dia, né? Tem lubrificantes, às vezes, que são géis, né, que recobrem todo esse olho, mas que isso é extremamente importante, e às vezes até mesmo cirurgia para corrigir essa córnea, como uma ceratectomia superficial. Então, nesse caso, uma criptococose. E, por fim, né, as úlceras que são complicadas. O que é uma úlcera complicada? É aquela úlcera que você já pega com vascularização na córnea. Se tem uma estrutura vascular que começa a vascularizar, o processo é um pouco mais embaixo. Essa úlcera está um pouquinho mais profunda, talvez, e esses vasos eles tendem a aparecer aí para tentar trazer cicatrização para essa lesão. Quando tem infiltração leucocitária, vocês começam a perceber que essa úlcera fica mais esbranquiçada. Quando a gente tem falha cicatrização, você começa a tratar uma úlcera de córnea, uma semana depois, o animal ainda tem manifestações oculares, é uma úlcera complicada. Quando eu tenho infecção propriamente dita, né, então com aquele quadro secretório, muitas vezes, né, aquele infiltrado mais purulento. Quando eu tenho ceratomalácia, aquela córnea que fica opaca, que a gente vai chamar de melting, ou quando eu tenho aquele edema marcante ou persistente, né, aquela córnea edemaciada que não melhora por conta de nada. Nesses casos, pessoal, a dica não é trocar o antibiótico. Né? Aqui a coisa não é ficar mudando de uma medicação para outra. Eu troco anti-inflamatório, eu troco antibiótico, eu passo por via oral. Você tratou por uma semana, você fez uma tentativa, o cara não melhorou, não troca de antibiótico, você troca o veterinário. Não estou falando para você que você é incompetente, não é isso. É que se você não for um oftalmologista, talvez seja o momento de fazer um encaminhamento. A gente não vai perder mais tempo, a gente vai tratar para quem de direito cuidar desse olho. Então, esse olho requer uma reavaliação e, se possível, com alguém que seja especialista. Então, encaminhe esse paciente. Só para a gente não deixar de comentar dos ifemas, que são aqueles acúmulos de sangue dentro do olho, lembrar que os ifemas eles podem ser causados por traumas cranianos. Então, eu tenho hemorragia dentro do olho por causa de um trauma em cabeça. A própria hipertensão arterial sistêmica pode causar esse sangramento em câmara anterior. Processos inflamatórios podem causar ifema, mas eu coloquei esse slide para lembrar vocês que ainda nós temos gatos que são intoxicados por dicumarínicos, né? Os antagonistas da vitamina K, que são os raticidas que são legalizados porque tem antídoto, eles podem causar sangramento em qualquer parte do corpo e o ifema é um deles. Então não se esqueçam de ver o histórico desse paciente, perguntar se existem ratos na vizinhança e verificar se não existe a utilização de raticidas, porque muitas vezes esse gato precisa fazer um perfil de coagulação e vai precisar tomar vitamina K, tá? Bom, gente, essa foi uma conversa que a gente teve só para chamar a atenção de vocês, para que os olhos tenham muitas vezes um significado muito maior do que aquilo que a gente vê, e lembrar que a Labs traz a gente aqui para conversar a respeito disso e oferece para a gente alguns produtos que podem ser utilizados principalmente aí nos casos das ceratopatias, né? Que são colírios que contêm sulfato de condroitina, que acabam tendo efeito anti-inflamatório, um efeito cicatrizante, um efeito muitas vezes lubrificante para esse olho, e lembrar que muitas vezes alguns produtos requerem antibiótico, e a gente também tem um componente deles que contém ciprofloxacina, que é um dos colírios que podem ser utilizados de amplo espectro para aquelas lesões que são as não complicadas, bem como para as conjuntivites que são causadas por clamídia ou por bordetela.
Era isso que eu queria contar para vocês. Eu espero ter trazido algumas informações que sejam úteis para o seu dia a dia, porque essa é a nossa função, é descomplicar para que todos sejam veterinários felizes. Fica aí o meu e-mail, falem comigo nas redes sociais. VetSmart, muito obrigada mais uma vez. E Labs, obrigada pela confiança. Foi um prazer. Boa noite, obrigada a todos que nos acompanham nesse especial de Oftalmologia Labs, obrigada a todos os palestrantes também. Meu nome é Ana Carolina, eu sou gerente de marketing pela Labs e eu gostaria de conversar com vocês sobre os benefícios do sulfato de condroitina na oftalmologia. A linha oftálmica da Labs ela é composta por 2 colírios, o Ciprovete e o Tears, e ambos apresentam o sulfato de condroitina na sua composição, ambos inclusive a 20%. Então hoje a gente vai conversar sobre a importância deste princípio na composição desses colírios e de que maneira eles auxiliam na rotina clínica das nossas principais enfermidades oftálmicas. Bom, antes de mais nada, a gente vai comentar sobre a importância do sulfato de condroitina na própria composição, tanto da matriz extracelular da córnea, das fibras colágenas do estroma, como também na própria composição da lágrima. Nós temos a presença desse sulfato de condroitina. E o sulfato de condroitina ele é bastante importante para a lubrificação ocular, porque ele exerce uma ação hidrofílica. Essa ação ela acontece por diferenças de cargas elétricas, a condroitina é negativa, a água é positiva, assim como pela fixação, o sulfato de condroitina se fixa à fase mucínica da lágrima. Então a gente mantém essa película hidratada, ela atrai a água e ela mantém hidratação, ela fixando essa fase da mucina, mantém por mais tempo essa córnea hidratada. Outra característica, quando nós buscamos colírios para hidratação, para lubrificação ocular, é que a gente sempre busca uma melhora na estabilidade lacrimal, ou seja, um aumento do tempo de ruptura da película lacrimal. Então, com o sulfato de condroitina, a gente consegue tanto aumentar essa qualidade da lágrima, que ela é realmente medida e comprovada através desse aumento do tempo de ruptura da película lacrimal, como também a quantidade que a gente tem de lágrima produzida. A gente tem, com o sulfato de condroitina, um maior tempo de permanência sobre o olho. Isso acontece tanto pela característica hidrofílica, então como nós comentamos anteriormente, essa fixação, essa adesão à água e ela mantém essa água, essa córnea hidratada, mas muito também pela viscosidade. Então, dentro das características do sulfato de condroitina, ela é um fluido newtoniano. Então, diferente de fluidos viscoelásticos, pseudoelásticos, o que a gente tem com uma viscosidade constante é a manutenção desse formato. Ele não sofre deformidade, essa película, no momento do piscar. Então, mantendo essa viscosidade constante, a gente mantém essa película hidratando, lubrificando essa córnea por mais tempo. Além dessa característica lubrificante, uma característica importante, principalmente no tratamento, no caso de úlceras de córnea, nós temos esse tripé de tratamento, a necessidade do lubrificante, a necessidade de um cicatrizante, de um anti-inflamatório e até mesmo de uma ação antibiótica propriamente dita, que é fundamental. Dentre essa ação cicatrizante, o sulfato de condroitina tem papel fundamental, porque ele vai promover a produção e a regeneração da fibronectina. A fibronectina é justamente a proteína que é responsável pela aderência das camadas da córnea. Então, ela faz a aderência do epitélio basal com a membrana basal. Quando a gente fala dessa ação cicatrizante, a gente não pode se esquecer que isso não é só em termos de tempo de cicatrização, atividade cicatrizante, mas a gente vai conversar um pouquinho no final dessa apresentação sobre a importância da qualidade da cicatrização. Então, o sulfato de condroitina ele vai promover essa ação cicatrizante, mas além disso, ele vai promover com qualidade. É uma ação cicatrizante com redução de glaucoma, com manutenção da transparência corneal. Então, além da ação lubrificante, além desta ação que nós falamos cicatrizante, uma ação anti-inflamatória natural. O sulfato de condroitina exerce diferentes tipos de ações na tentativa desse controle da inflamação. Então, a inibição das enzimas líticas, tanto plasmina, a colagenase, a inibição da prostaglandina E2, a inibição
dos radicais livres através de um efeito antioxidante protetor das células desse epitélio. E mais atualmente a literatura tem falado bastante sobre a inibição do fator NF-κ-beta. Isso está totalmente ligado à inibição da cascata da inflamação. Então, quando nós temos, ou uma ceratite seca, onde a gente tem uma alergia, um processo inflamatório, onde nós temos uma evaporação lacrimal, a gente tem redução da porção aquosa dessa lágrima, automaticamente a gente gera ali uma hiperosmolaridade lacrimal. Isso pode acontecer também através da própria instabilidade do filme lacrimal, Então, por alergias, uso de medicamentos tópicos, também existe a instabilidade, levando à perda dessa porção aquosa da lágrima e essa hiperosmolaridade lacrimal. Essa hiperosmolaridade vai ativar a cascata da inflamação, com liberação de mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios vão levar a uma apoptose, morte celular, dano epitelial, morte destas células, e aí a gente perpetua esse ciclo inflamatório. Então, com o sulfato de condroitina, a gente vai inibir essa cascata, a gente vai inibir esses mediadores inflamatórios, inibir o fator NF-κ-beta, que está totalmente relacionado, é um dos fatores liberados nessa cascata da inflamação, controlando assim, protegendo e reduzindo essa morte celular pela ação anti-inflamatória. O sulfato de condroitina, então, como nós conversamos, quando nós falamos sobre as características reológicas desse fluido, ele é um fluido newtoniano. Então, o que significa ser hoje um fluido newtoniano? Então, diferente de substâncias que sejam viscoelásticas ou pseudoelásticas, o que acontece é que não existe deformidade no momento do piscar. Quando nós temos a pálpebra, quando ela se fecha, existe uma força de arraste, uma força de cisalhamento nesse momento do piscar. Quando nós temos um colírio lubrificante, à base de sulfato de condroitina, esse piscar não vai deformar essa película. Então, a gente vai manter a viscosidade constante, independente do aumento dessa força de cisalhamento, como a gente vê nesse gráfico. Concentrações acima de 10%, 10, 15, 20%, como está nesse gráfico, nós observamos que a gente mantém, aumentando a força de cisalhamento, a gente mantém essa viscosidade, a gente mantém o formato. Então, a gente não tem a deformação nesse momento do piscar. Esse gráfico foi retirado de um artigo onde existe essa comparação, do comportamento reológico de diferentes fluidos. Então, nesse artigo foi comparado o hialuronato de sódio, metilcelulose com condroitin sulfato, com o sulfato de condroitina. E justamente a conclusão é que justamente por ele ter essa viscosidade constante e não sofrer essa deformidade nesse momento do piscar, ele protege esse epitélio justamente desse atrito. Então, ele não danifica, ele protege para que não ocorra esse dano nesse momento de piscar, quando não existe lubrificação, existiria ali um dano de atrito direto. Então, ele só não apenas não danifica, como protege esse epitélio. Outro tema que é bastante conversado em relação ao sulfato de condroitina, além desse efeito lubrificante, cicatrizante, anti-inflamatório natural e protetor do epitélio, a gente também enaltece bastante e dá bastante importância à osmolaridade desse princípio. Então, por ser uma solução coloide, o sulfato de condroitina exerce um efeito supratônico. Então, quando nós temos um olho seco, por exemplo, onde nós temos a evaporação ali da superfície, a evaporação da parte aquosa da lágrima, então nós temos uma superfície que se torna hipertônica, uma hiperosmolaridade da lágrima. Essa hiperosmolaridade, quando a gente utiliza um colírio, ela vai ter diferentes comportamentos. Então, na busca de um equilíbrio osmótico, a gente vai utilizar um colírio com sulfato de condroitina supratônico. A gente chama isso da tonicidade ideal. Quando a gente utiliza uma solução, por exemplo, hipertônica, um colírio que fosse hipertônico, o que ocorreria? Então, na tentativa da busca de um equilíbrio para aquela superfície, existe perda de água desse intracelular para o extracelular, e com isso a gente tem uma deturgescência extrema dessa célula, podendo levar à morte por apoptose. E o contrário, quando utilizamos colírios que tenham uma característica hipotônica, a gente vai ter o contrário, a gente vai ter a perda, a água vai entrar para a célula, com isso a gente vai ter a perda da deturgescência natural e a célula vai ter um edema. Então, o ideal, quando nós falamos de osmolaridade de um colírio, é que ela seja levemente hipertônica, o que é chamado de supratônico.
É uma tonicidade que está entre a isotônica e a hipertônica, e ela vai manter uma característica bastante importante, ele vai manter a produção dos osmoprotetores. Então, a célula, quando ela se encontra, essa célula epitelial da córnea, quando ela se encontra em uma situação de osmolaridade diferente, existe a produção de osmoprotetores buscando um equilíbrio entre o meio intra e o meio extracelular. E é importante a gente manter a produção desses osmoprotetores para evitar essa morte celular. Então, ao utilizar um colírio, uma solução coloide, com uma osmolaridade supratônica, nós mantemos exatamente a deturgescência natural desse epitélio corneal, sem os extremos de tonicidade, e mantendo com isso essa produção dos osmoprotetores. Então, a linha oftálmica da Labs, aqui no Brasil representada pelo colírios Ciprovet e Tears, ambos com sulfato de condroitina 20%, eles apresentam sulfato de condroitina exclusivamente do tipo A em sua composição. Com isso, a gente potencializa todos esses benefícios que a gente conversou: o efeito lubrificante, cicatrizante, anti-inflamatório natural, osmoprotetor, e por ser um fluido newtoniano, ele mantém essa viscosidade constante, protegendo esse epitélio corneal. Falando um pouquinho do Tears, é o sulfato de condroitina, então, a 20%, além dessas características que nós observamos, além do que nós já conversamos do sulfato de condroitina, lembrar que ele é só do tipo A, então a gente tem esses maiores benefícios, e que ele pode ficar com isso um maior tempo sobre a córnea, exercendo esse efeito de proteção sobre o epitélio, mantendo essa osmoproteção, essa osmorregulação, pela produção dos osmoprotetores, essa hidratação, anti-inflamatório natural, substituto lacrimal, cicatrizante, e a gente vai poder utilizar uma gota de 1 a 2 vezes ao dia. A principal indicação, então, é a ceratoconjuntivite seca. Quando a gente tem uma úlcera de córnea, além do efeito que nós necessitamos da lubrificação, do anti-inflamatório natural, dessa osmorregulação, além disso, a gente precisa também da ação antibiótica para o controle dessa infecção. Então, nesse caso, a gente tem o sulfato de condroitina 20% associado com a ciprofloxacina a 0,3%. Então, aqui o nosso objetivo é fechar o tratamento, a gente ter um tratamento completo das úlceras de córnea. Também, pelo maior tempo de remanescência sobre a córnea, a gente mantém uma gota de 1 a 2 vezes ao dia. Bom, vamos falar um pouquinho então de referências científicas, um pouquinho de estudos que seja mais relevante aqui para apresentar para vocês. Então, a gente tem esse estudo, foi feito pelo professor Manger, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ele foi feito com Ciprovet, nos casos de úlcera de córnea indolente. Por ser um procedimento, existia aqui a necessidade de um tratamento cirúrgico, um debridamento. Então, ele foi associado ao debridamento manual em ambos os grupos. Um grupo com o Ciprovet e outro utilizando apenas esse debridamento manual. Então, a gente observou a maior eficácia no grupo onde foi utilizado o Ciprovet, principalmente relacionado à parte da composição ao princípio ativo sulfato de condroitina do tipo A. Então, ele disserta sobre todos esses benefícios do sulfato de condroitina na parte oftálmica, e uma das coisas que ele coloca bastante enfoque, bastante foco, ele fala bastante sobre a característica do fluido newtoniano. Então, quando nós temos esse fluido newtoniano, existe essa proteção epitelial, existe esse auxílio na regeneração dessa fibronectina, e inclusive essa proteção desse epitélio é bastante importante nos casos de úlcera, onde nós temos que fazer o uso dos antibióticos. E todos os antibióticos, de um certo grau, exercem algum tipo de citotoxicidade. O fato de você associar o antibiótico ao sulfato de condroitina protege esse epitélio, neutraliza qualquer efeito citotóxico do antibiótico. Tá? Então, a gente, com isso, esse comportamento do fluido newtoniano, essa viscosidade constante, esse efeito protetor sobre o epitélio, ele é bastante importante nos casos de úlcera de córnea, onde existe a necessidade da associação de um antibiótico a essa terapia. Esse é um outro estudo, aqui a gente está mais relacionado à atividade da ciprofloxacina nas infecções, nos principais micro-organismos presentes nas infecções oculares, e ele comprova essa eficácia contra estáfilo, estrepto, E. coli, pseudomonas e proteus, que são os micro-organismos, as bactérias mais relevantes e mais presentes nos processos oftálmicos.
Esse é um outro estudo também relacionado à eficácia da ciprofloxacina, aqui em conjuntivites bacterianas. Aqui foi utilizado uma gota em cada olho, a cada 24 horas, e aqui também uma eficácia para estafilococos intermédios, enterococos, escherichia, estáfilo e pseudomonas também, inclusive estafilococos coagulase positivo. Esse é um outro estudo, ele foi feito pelo Dr. Joaquim Ranzani e a Daniela Cremonini, na Unesp de Botucatu. Esse foi um estudo que nos permitiu analisar de um modo histológico a diferença ou não de você ter o sulfato de condroitina na composição de um colírio. Então, como foram feitos os cortes histológicos e comparado a ação com o Ciprovec, onde nós temos a ciprofloxacina, a 0,3% associado, a condroitina 20%, comparado ao uso apenas da ciprofloxacina a 0,3%. Então, aqui nós observamos, nesse corte histológico, uma diferença grande em termos de regeneração tecidual, né? A gente tem no estroma, o ideal seria um paralelismo dessas fibras colágenas. Quando não existe esse paralelismo, quando existe essa desorganização nessas fibras colágenas, uma desorganização nessa regeneração, a gente vê a figura do lado direito, onde essa desorganização nos leva à presença desses espaços brancos, que nada mais são do que edema, e além disso, a gente vê nitidamente a diferença na parte do epitélio corneal, acima, a diferença do Ciprovec com a ciprofloxacina de forma isolada, onde nós não podemos ver nem a evidencialização dos núcleos desse epitélio, onde a gente já consegue, na figura da esquerda, ver com bastante nitidez, tanto essa organização melhor estromal, como a presença desses núcleos no epitélio da córnea. De modo prático, né, o que significa isso para a gente? Significa que quanto mais organizado, menor será o leucoma, menor será aquela cicatriz macroscópica que pode ser vista, e melhor vai ser a acuidade visual, a manutenção dessa acuidade visual desse animal. Porque no momento, né, no ato dessa visão, a gente vai ter um número menor de feixes de luz, onde a gente vai ter ali absorção e reflexão desse feixe, ela vai estar muito mais mantida no grupo com o Ciprovec, onde nós temos uma organização desse tecido, do que do outro lado, onde nós não temos essa organização e existe a presença desse edema. Então, ele foi bastante característico aqui para realmente nos mostrar o benefício da utilização de um sulfato de condroitina no momento de úlcera de córnea. E esse último estudo, eu agradeço de coração ao professor Felipe Vucchi, porque é um estudo que ainda não foi publicado, ele falou um pouquinho na palestra dele. É um estudo agora de maio de 2021, onde ele realmente desafiou, né, o TIRS, na verdade, nesse caso, ele desafiou o sulfato de condroitina na comparação com o hialuronato de sódio a 0,4%, em relação aos efeitos anti-inflamatórios, em relação à estabilidade da lágrima, volume do filme lacrimal produzido e a característica de regeneração epitelial da córnea. Então, aqui são alguns dados prévios que ele gentilmente nos cedeu e nos permitiu apresentar. E aqui a gente teve o teste do Inflamadry. Esse é um teste rápido. Na palestra do professor, ele explicou como utilizou, ele colocou um vídeo, inclusive. Esse é um teste que vai medir a metaloproteinase 9. Então, ele vai ter o nosso efeito, né? Ele vai medir o efeito anti-inflamatório. Então, a gente observou que no grupo do TIRS, isso aconteceu muito mais previamente do que no grupo do hialuronato de sódio. Então, com 7 dias, a gente já teve negativo, né, dessa metaloproteinase 9, enquanto apenas no momento 21 isso aconteceu com o ácido hialurônico. E também observou-se que o tempo de ruptura do filme lacrimal, ele aumentou apenas no grupo do TIRS. Então, é um estudo bem bacana, né, a gente vai aguardar a publicação, mas eu convido a todos a escutar um pouquinho mais na palestra do professor Vucchi. Ele explica com muito mais detalhes, de um modo muito mais visual, com vídeos, como foi realizado esse estudo e o quanto esse estudo é promissor em relação ao sulfato de condroitina. Bom, gente, muito obrigada. Eu deixo o meu e-mail de contato para qualquer dúvida. As dúvidas também podem ser solucionadas através da nossa rede de distribuidores pelo Brasil ou através de nossa equipe própria de promotores. Estamos à disposição para qualquer dúvida do colírio TIRS ou Ciprovec. E muito obrigada a todos. Boa noite.